Sabias que a tua dívida pode ser uma prisão ou então uma ferramenta em função de como tu a geres? Este é o tema do episódio de hoje do Finanças com o Calvário, um espaço dedicado à literacia financeira. Bem-vindos! O tema de hoje é um tema que normalmente assusta, as dívidas. E não estou aqui numa perspectiva de julgar ou de criticar, mas sim de termos uma conversa sobre como gerir créditos, como observar taxas de juros e perceber como poderemos gerir essa dívida. Depois de termos começado pelo orçamento mensal, de termos visto como aumentar a taxa de poupança, começa a fazer sentido questionar o que fazer com o dinheiro que sobra todos os meses. Antes de começarmos, quero dizer que este episódio não é aconselhamento financeiro, é apenas uma conversa e partilha de experiências pessoais. O que é então a dívida? A maioria de nós já teve contactos com dívidas, cartões de crédito pessoal, empréstimos bancários ou financiamentos, como por exemplo o da habitação ou do carro, mas sabias que nem todas as dívidas são iguais? Existe uma dívida que pode ser chamada dívida boa e outra que pode ser chamada então de dívida má. A dívida boa é aquela que pode fazer sentido, pode gerar algum retorno. Por exemplo, um empréstimo para uma formação profissional. Normalmente está associado a algo que pode aumentar o teu rendimento, o teu património. Ou, eventualmente, outro exemplo, o crédito à habitação, que muitos de nós têm necessidade de recorrer, eu incluído, tendo em conta até o que está a ser o custo nos dias de hoje para adquirir um imóvel. E que pode significar, com retorno significativo, até a dada altura, se o quisermos considerar como tal. Apenas abordar aqui um tema recorrente relativamente ao tema da nossa casa ou do nosso lar ser considerado património ou apenas despesa. Para a maioria das pessoas, a casa própria é primeiro um lar, não é um investimento clássico. E porquê? Porque não gera rendimento mensal, porque tem custos constantes como o IMI, a manutenção, os seguros ou as obras que fazemos. E o dinheiro fica preso durante muitos anos. Mas isso não quer dizer que seja uma má decisão e então que eventualmente possa ser considerada uma dívida boa. A casa pode ser um ativo quando substitui uma renda que pagarias na mesma, quando, por exemplo, é comprada a um preço sustentável e valoriza ainda ao longo do tempo. Passa a ser considerada eventualmente um investimento quando? Quando gera rendimento, por exemplo, no contexto em que tenhas um arrendamento. Ou é comprada, por exemplo, com estratégia, em função da localização, do preço e com um objetivo claro. A pergunta-chave não é: a casa é um investimento? A pergunta que deves fazer é: como é que esta casa se encaixa na minha vida financeira? Porque a casa pode ser então um custo, um ativo ou um investimento. Tudo depende do contexto e do objetivo. Voltando à questão da dívida boa e dívida má, a dívida má é, regra geral, aquela que não traz retorno algum, serve só para consumo imediato e te tira liberdade financeira mês após mês. Exemplos dessa dívida má: cartões de crédito utilizados sem controle, créditos pessoais para coisas que perdem valor rápido, como por exemplo um carro, ou comprar hoje e pagar durante anos algo que já nem estás a usar quando finalizares o pagamento do crédito. O problema da dívida má não é só o que compras, é também o seu custo invisível, como por exemplo os juros altos que normalmente estão associados aos créditos ao consumo, o stress financeiro e a menor margem com que ficas para poupar ou investir. Então, como é que podemos gerir tudo sem nos sentirmos apertados, sem nos sentirmos sufocados? Vamos por partes. Primeiro que tudo, tens que avaliar a situação. E é um passo fundamental. Conhecer bem a tua situação, fazer uma lista de todas as dívidas, quanto deves, qual é a taxa de juro e qual o prazo. Saber quanto deves no total, qual é a dívida mais cara e qual é o prazo de cada empréstimo. A clareza é o primeiro passo para recuperares o controle das tuas finanças. A seguir, tens que organizar e tens que priorizar. Agora que já sabes quanto deves, é a altura de decidir por onde começares. E que estratégias é que existem então relativamente àquilo que é a priorização das dívidas e do pagamento delas? Tens duas estratégias mais comuns. Uma é o método avalanche, em que pagas primeiro a dívida com a taxa de juros mais alta. Financeiramente é mais vantajoso, mas requer paciência e determinação porque demoras mais tempo para liquidar a tua dívida. Imagina, por exemplo, a Maria. Ela tem 3 dívidas. Tem um cartão de crédito com uma dívida de 1.500 euros com 19% de taxa de juros, um empréstimo pessoal com 3.000 euros de valor e com 12% de taxa de juros
e um financiamento automóvel que tem 5.000 euros de dívida com 6% de taxa de juros. Neste método, qual é que é então o que temos que considerar? Primeiro, nós temos que pagar sempre o montante mensal que temos acordado para todas as dívidas, porque senão isso vai-nos criar um acréscimo de juros. Depois de elaborarmos o nosso orçamento, termos a nossa sobra de dinheiro, devemos destinar o máximo possível de dinheiro extra para a dívida com a taxa de juros mais alta, ou seja, neste caso, o cartão de crédito tem uma taxa de juros de 19%. Depois de liquidarmos o cartão, passas então para liquidar a próxima dívida com o maior juro, que neste caso será o empréstimo pessoal, que tem uma taxa de juros associada de 12%. Por último, aplicas o mesmo processo no financiamento automóvel que tens, ou seja, a taxa de juros que tem a taxa de juros associada de 6%. O outro método que existe para pagamento de dívida é o método chamado bola de neve. Qual é a diferença? Aqui pagas primeiro ou priorizas o pagamento das dívidas mais pequenas, para ganhares motivação com resultados mais rápidos. A vantagem deste método é a percepção que cria que estamos a liquidar dívidas mais rapidamente, mas financeiramente pode significar o pagamento de juros mais elevados a longo prazo. Imagina que o João tem 3 dívidas, um cartão de crédito com 1.500 euros de dívida com 19% de taxa de juros, um empréstimo pessoal que tem 3.000 euros de valor com 12% de taxa de juros e um financiamento automóvel que tem 5.000 euros com 6% de taxa de juros. Obviamente que mesmo neste método, o primeiro passo a fazer é pagar aquilo que é a dívida correspondente mensal para não termos acréscimo de juros a nenhum destes que só por si já são bastante elevados. De seguida, aquilo que vamos fazer é priorizar o pagamento em função daquilo que é o valor de dívida mais pequena, ou seja, neste caso, o cartão de crédito que tem uma dívida de 1.500 euros. Com esse propósito, aquilo que vai acontecer é que o cartão ou a dívida associada a esse cartão é liquidada mais rapidamente e dá-te uma sensação de conquista e de motivação. Depois de passares e de pagares a dívida mais pequena, passas para a próxima, que na realidade é a que é a seguir, a que passa a ser a seguir a que tem o valor mais baixo, que é o empréstimo pessoal. E por último, aplicas o mesmo procedimento no financiamento automóvel. Qual é que é a questão aqui? A questão aqui é que, em termos de valor, vês as dívidas a pagar mais rapidamente. Mas a questão é que o problema é o juro que efetivamente podes pagar no final mais juro. Cada método tem vantagens e tem desvantagens. E, acima de tudo, o mais importante é compreender a solução que nos deixa tranquilos, mas também motivados. E procurando não perder o foco de decisões que sejam financeiramente sustentáveis. Podes até, por exemplo, utilizar um misto de 2 métodos, por que não? Fica a dúvida e a questão. Relativamente à gestão da dívida em si, existe um tema pertinente e que muitas vezes cria alguma polémica, que é a ideia de como o juro associado ao crédito à habitação é baixo, deve procurar investir e não amortizar o crédito da habitação em si. Relativamente a este tema, existem muitas variáveis que tens que ter em conta. Desde logo, compreender qual é que é a taxa de juros associada ao crédito que tens. E, para além disso, saber se a taxa é variável ou fixa. Porque, como percebemos há uns tempos, podem existir variações significativas no caso de ser variável e teremos sempre que contar com isso na nossa decisão de amortizar ou investir. Mas partindo do princípio que temos um crédito com taxa de juros de 2%, fixa, e que estou a olhar para uma rentabilidade esperada de 6% no produto financeiro que eu estou a pensar investir, e não vou falar especificamente de nenhum produto financeiro porque não é o propósito deste episódio, a resposta parece óbvia. Mas vejamos, não está a ser tida em conta, primeiro que tudo, a inflação que existe e que não é considerada nesses 6% que estou a pensar na rentabilização desse produto. Para além disso, com uma rentabilidade deste tipo, desta ordem, normalmente estes produtos têm associados o conceito de volatilidade e risco. E o que será isto então da volatilidade e do risco? A volatilidade é uma medida de quanto o preço ou valor do produto financeiro varia ao longo do tempo. Em termos simples, é o quanto o investimento sobe ou desce e a rapidez com que acontece. Imaginem, por exemplo, comprar uma ação por 100 euros. A volatilidade é o movimento de valor dessa ação, que a faz valer a dado dia 106 euros ou no outro dia 90 euros. Isso é o conceito de volatilidade. A essa volatilidade contribui o risco do produto, ou seja, a possibilidade de ganhar ou perder dinheiro com esse produto. Voltando então ao produto com uma rentabilidade esperada de 6%,
significa ter em conta que em momentos passados esse produto teve essa rentabilidade, o que não significa que no futuro o faça. Por outro lado, a prestação que vocês têm no crédito à habitação vai lá estar sempre. E é aqui que entra a consciência e a vontade de cada um. Porque se por um lado pagar a dívida traz paz mental, por outro, investir com algo que tem um retorno superior aparentemente associado pode ser vantajoso, mas envolve risco e a consciência da volatilidade. Tudo isto para dizer que podemos, se calhar, usar uma estratégia mista, ou seja, não considerar apenas a amortização, nem considerar apenas o investimento. Como isto é um podcast, que é um método meu para partilhar a minha experiência também, vou dar o meu exemplo pessoal. Contratualizei um crédito de habitação há uns anos. É o único crédito que possuo neste momento. Na altura foi possível contratualizar com taxa fixa para a duração do crédito todo. E agora vai começar a discordância desde já. Mas isso não significa que andaste a pagar mais juro que a taxa variável nesse momento? Sim, claro que significa. Mas também significa que quando o juro duplicou há uns tempos, eu continuei a pagar o mesmo valor de taxa de juro. E na altura, o meu raciocínio foi fixar a taxa de juro porque estava mais próxima daquilo que é a taxa de juro média, que anda na ordem dos 2%. O meu crédito, não tenho problemas em dizer, tem uma taxa fixa global anual de 2,5%. Se isso significa que também posso, a longo prazo, pagar mais do que se tivesse em taxa variável, claro que sim. Só saberei quando chegar ao final do crédito. Mas, sobretudo, eu olho para isto como algo que me deixa completamente tranquilo a longo prazo e olho para a minha prestação como se fosse uma renda. Voltando àquilo que foi a minha opção. Quando comecei a fazer este caminho relacionado com a segurança e a liberdade financeira, procurei compreender e optar pela melhor solução para gerir a minha dívida. E a opção que tomei foi, beneficiando de uma oportunidade que o Governo dava naquela altura de resgatar o PPR em parte para amortizar no crédito à habitação, tendo em conta que eu já tinha tido benefícios fiscais nesse PPR e, portanto, estava limitado àquilo que são as condições legais para fazer o seu resgate, preferi amortizar o crédito. Trouxe a prestação para um valor mais aceitável dentro do meu orçamento mensal e aumentei a minha taxa de poupança ao mesmo tempo. Sim, eu tenho consciência que o PPR poderia eventualmente render mais que o valor de juro amortizado. Mas é exatamente por isso que partilho a minha experiência, para mostrar um método, o meu, de abordagem e pensar naquilo que é o meu caminho e que são os meus objetivos. Tu deves fazer o mesmo. Ao mesmo tempo que o fazia, ou seja, que amortizava o crédito à habitação, comecei a criar a minha carteira de investimentos, algo que penso abordar num dos próximos episódios convosco. Passados estes anos, e embora tenha tido rendimentos superiores na minha carteira de investimentos relativamente àquilo que é a amortização do crédito à habitação, a realidade é que eu continuo a achar que foram as duas decisões corretas, porque me fazem dormir tranquilo e ter paz comigo próprio. É o meu método de gerir a dívida. Claro que outra forma de possibilidade de gestão da dívida é negociar com os credores. É possível perfeitamente fazer uma negociação da dívida com os credores, consolidar essa dívida. E como é que fazes isso? Contactas o teu banco ou instituição financeira. Tentar perceber se é possível reduzir as taxas de juros ou comparando até com outras opções noutras instituições. Em alguns casos, consolidar dívidas num único empréstimo com juros mais baixos pode ser verdadeiramente vantajoso. E então, negociar traz menos stress, traz menos juros e traz um plano mais claro. Não tenhas medo de perguntar. Muitas vezes os próprios credores estão dispostos a ouvir. Existem aqui uma série de armadilhas psicológicas relativamente a isto que é a gestão da dívida e a criação da dívida. E são verdadeiramente algumas ideias que nos podem levar a caminhos diversos e que, no fundo, nos afastam de fazer uma boa gestão dessas dívidas. Por exemplo, a chamada culpa financeira, as decisões passadas que tomamos ou pensar que eu deveria saber mais para tomar essa decisão. Por outro lado, decisões impulsivas para compensar frustrações e que acabam por custar muito financeiramente. Para além disso, também o medo de enfrentar a realidade que acumula juros cria ansiedade e sensação de perda de controle. O consumo associado ao sucesso também é um problema, assim como as redes sociais que normalizam estilos de vida que são completamente irrealistas através de fotos que vemos, mas não conhecemos a realidade toda dessas pessoas. E, portanto, sabes qual é que então é o segredo para gerir dívida? É a persistência e a disciplina. Pequenos passos hoje fazem uma grande diferença amanhã, porque a tua dívida não define quem tu és, mas a decisão de a enfrentar pode mudar completamente o teu futuro. Vamos então recapitular como é que eu
possa olhar para aquilo que é a gestão da dívida. Avalia, organiza, negocia e planeia. Estes 4 passos são a base para recuperares o controle das tuas finanças. E nunca te esqueças de algo extremamente importante. O teu fundo de emergência no meio disto tudo tem que estar intacto e nunca deve servir para utilizar como modo de pagamento de dívida. Começa hoje, mesmo com um pequeno passo, vais sentir a diferença. Se este episódio fez sentido e se gostaste, peço que partilhes com quem possa precisar destas dicas de gestão de dívida. E para ficares por dentro de tudo, subscreve o canal e acompanha cada episódio. Não te esqueças nunca que o euro poupado hoje é um calvário a menos na tua vida no futuro.